Olá, meu nome é Márcio Bonifácio e essa é uma aula de História, Primeiro Reinado do Brasil, 1822 a 1831. Os objetivos da aula são identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro Reinado. Também identificar as dificuldades na elaboração de um projeto, de um conjunto de leis que conciliasse os interesses de Dom Pedro I e dos deputados brasileiros. Vamos refletir. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou-se independente de Portugal. Precisava agora de uma Constituição. Mas, afinal, o que é uma Constituição? Ou para que serve uma Constituição? Essa é uma pergunta que eu vou responder no decorrer da aula. Primeiro Reinado. A política do Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado vai do período de 7 de setembro de 1822 a 1831, quando Dom Pedro abdica o trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade na época. As lutas pela independência, as lutas internas pela independência. As províncias da Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Grão-Pará e província Cisplatina ofereciam resistência ao reconhecimento da independência do Brasil. O motivo era que havia tropas militares fiéis a Portugal nessas províncias e foi preciso o povo pegar em arma para expulsar as tropas portuguesas dessas localidades, garantindo assim a consolidação da independência brasileira. Sobre o reconhecimento e o preço da independência. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por uma questão ideológica, América para os americanos, assim o norte-americano, o presidente, pensava que os países europeus não deveriam intervir nos assuntos de países americanos. O segundo país a reconhecer a independência do Brasil foi Portugal, no ano de 1825, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E o terceiro país foi a Inglaterra, no ano de 1827, mas com duas exigências. A primeira era que o Tratado de Comércio e Navegação fosse prorrogado por mais 15 anos. E a segunda era a extinção do tráfico de africanos escravizados no período de 3 anos. Esse foi o preço da Inglaterra para o reconhecimento da independência brasileira. Agora, respondendo à questão do início, o que é uma Constituição? A Constituição também é uma Carta Magna, conhecida como Carta Magna, a principal lei de uma nação. Nela está a forma de governo de um país, república ou monarquia, estão os direitos fundamentais do cidadão, liberdade de expressão, liberdade de religião, e também estão todos os direitos e todos os deveres dos cidadãos. A política do Primeiro Reinado. No ano de 1823, os deputados brasileiros elaboraram a primeira Constituição do Brasil, porém ela não foi aceita por Dom Pedro I. O motivo é que ela limitava os poderes de Dom Pedro I. Dom Pedro I então dissolveu a Assembleia Constituinte e convocou 10 pessoas para elaborar um novo projeto, dessa vez uma Constituição que fosse do seu jeito, de acordo com o seu interesse. Então, a Constituição de 1824, características. Primeira característica, ela foi outorgada, ela foi imposta ao povo, ela não foi discutida e nem batida. Simplesmente Dom Pedro impôs à nação brasileira. Segunda característica, possuía 4 poderes, além do legislativo, judiciário e legislativo, executivo e o judiciário, possuía o 4º poder chamado de poder moderador, que era de uso exclusivo do imperador Dom Pedro I. Com esse poder nas mãos, o moderador, ele poderia intervir em qualquer aspecto da política brasileira. O voto nessa Constituição era censitário, baseado numa renda mínima de R$100 mil por ano. O Senado era vitalício e a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Outras religiões eram permitidas, mas apenas cultos domésticos. Ainda sobre a Constituição de 1824, o que ela estabelecia? Ela estabelecia que só poderia votar grandes proprietários de terra com mais de 25 anos de idade e do sexo masculino. Ficavam de fora padres, escravos, militares, negros, escravos libertos, enfim. Era uma cidadania limitada. E para ser candidato também era necessário comprovar uma renda alta. Para ser deputado era R$400 mil por ano. E para ser candidato a senador,
uma renda anual de R$ 800 mil por ano. Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento que eclodiu na região nordeste do Brasil por conta da Constituição de 1824. Os nordestinos, os confederados, não aceitaram essa Constituição de 1824 e quiseram se separar do Brasil, proclamaram uma república na qual o voto fosse universal. O Dom Pedro usou de muita violência para reprimir esse movimento e a sua impopularidade só vai aumentando. Ele mandou fuzilar o Frei Caneca, que era um dos principais líderes desse movimento. A questão da Cisplatina. A Cisplatina havia sido anexada ao Brasil por Dom João VI, porém os cisplatinos não tinham nada a ver com os brasileiros. Eles eram descendentes de espanhóis e indígenas e desejavam se separar do Brasil. E com o apoio da Argentina, declararam guerra ao Império Brasileiro. O Império Brasileiro perdeu essa guerra e o resultado foi que a Cisplatina saiu do conflito como um país independente chamado República do Uruguai. E essa guerra, para tentar impedir a separação da Cisplatina do Brasil, provoca um desgaste ainda maior da pessoa do Dom Pedro I. A questão da sucessão do trono de Portugal. Dom João VI volta para Portugal em 1820, morre no ano de 1826. O trono, então, é direto do Dom Pedro I. Porém, o Dom Pedro I, ele abdica em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. Mas o seu irmão, Dom Miguel, através de um golpe político, ele usurpa o trono do imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, quer reunir militares aqui no Brasil e se dirigir para Portugal a fim de recuperar o trono, mas os brasileiros o acusam de se importar mais com questões de Portugal do que com as questões do Brasil. A abdicação. O ano é 1831. Dom Pedro fez uma viagem no interior do Brasil e ele está voltando de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Nós temos dois grupos no Rio de Janeiro. De um lado, os brasileiros insatisfeitos com o monarca e de outro lado, os portugueses, preparando uma recepção calorosa para receber Dom Pedro I de volta. Esses dois grupos entram no conflito que ficou batizado como a Noite das Garrafadas. E Dom Pedro I, diante desse conflito e para evitar novos conflitos, ele resolve então abdicar o trono brasileiro em favor do seu filho Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade na época. Diante da sua impopularidade e estava insustentável a sua posição no poder, então ele abdica no ano de 1831, chegamos ao fim do primeiro reinado. Atividade mão na massa agora. Organize-se em 4 grupos. Crie um jogo de passo-repassa sobre o tema Primeiro Reinado no Brasil. Nomeie os 4 grupos. Grupo 1, responsável por produzir as perguntas. Grupo 2 e 3 serão adversários para participarem do jogo. Grupo 4, responsável pela mediação do jogo e pontuação. Os integrantes do grupo 2 e 3 terão 15 segundos para responder cada questão ou passar, repassar. No final do jogo, o grupo que tiver maior pontuação é o vencedor. Recursos digitais de aprendizagem. Como aplicar em sala de aula? Eu faço uso desses recursos digitais em sala de aula, dessas plataformas gratuitas, como uma forma de agregar mais conhecimento aos alunos e de tornar uma maneira mais diversificada, uma maneira diferente de ensinar. São os aplicativos Canvas, Google Form, Google Classroom, o Anchor, o Plickers e o WhatsApp. Dessa forma, os alunos desenvolvem mais habilidades no processo de ensino-aprendizagem através do uso dessas tecnologias na educação. E agora, para não ficar só na apresentação daqueles aplicativos, eu vou fazer uma demonstração de um jogo online, no qual eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, e os alunos poderão acessar. Esse jogo tem vários jogos, esse site tem vários jogos, aliás, aqui ó, questionário, tem cruzadinha, palavras cruzadas, questionário de televisão, primeiro reinado, mas eu vou apresentar um jogo de combinação. Eu vou apresentar esse jogo rapidamente, aleatoriamente.
e os alunos poderão assim aprender de uma forma divertida. É só arrastar, fazer a combinação e depois enviar as respostas. O aluno vai estudar, vai fazer uso do livro didático ou pesquisa na internet e vai fazer a combinação, depois envia as respostas para a verificação das respostas. E por hoje é só, fico por aqui e até uma próxima.